Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a essa aula. Alguns vão falar que é um simples vídeo no YouTube, mas é como se fosse uma aula técnica. E no tempo, para quem ainda não me conhece, Evandro Gonçalves falando aqui. E o tema de hoje é importante. A gente vai falar sobre, negociação de sucesso. Você vai descobrir por que que o paciente não fecha com você. E na verdade vai ser uma aula que faltou na sua faculdade. Vai ser tipo uma aula técnica aqui, ó. Deixa eu contar aqui, ó. De onde que surgiu essa ideia da aula de hoje? Porque para você que acompanha aqui no canal, eu falo muito de copy, de funil, de vendas, vendas, vendas. Mas eu senti a necessidade de trazer algo prático, com um pouco mais de embasamento, com outros negócios, com outra perspectiva, com uma outra visão para você entender o quê? Que venda é técnica, negociação é técnica, posicionamento é técnica, tudo está dentro do guarda-chuva de vendas e a gente vai falar aqui como fazer dinheiro para você. Se você está pensando aqui, olha, eu sou uma dermato, funciona para mim? Funciona. Se você está pensando assim, eu vendo carro de luxo e caiu nesse vídeo aqui, funciona para você? Funciona também, porque é só fazer um pequeno ajuste. Mas eu vou falar específico para você que atende em consultório, para atender em clínica, que é médico, que é cirurgião dentista. E vamos lá. Então, sem mais delongas, não vai ter introdução, não vai ter blá blá, não vai ter momento coaching aqui. Sem mais delongas, vamos para a aula aqui, vamos para o iPad, que eu vou trocar a câmera aqui. Beleza. Vamos lá, ó. Você que está me vendo aqui, vamos aqui começar. Esse nosso tema. São 7 pontos e 2 bônus. Vamos lá. O ponto número 1, que eu quero que você anote aqui, ó. Anota para você nunca mais esquecer, ó. Persuasão. Você vai ter que lembrar disso aqui, ó. Não, eu vou colocar em destaque. Vou pegar um destaque amarelinho aqui, ó. Não. Nossa, ficou horrível. E eu vou trocar então, ó. Persuasão. Para você nunca mais esquecer. Não é sobre vender. É sobre vender. Repetir, ó. Persuasão não é sobre vender. Então é sobre o quê? É sobre. Vou trocar de cor para você nunca mais esquecer. Educar. Educar. Como assim? Educar é igual você faz com filho. Quem tem filho pequeno, que nem eu tenho aqui, vai entender muito bem do que eu estou falando. Filho, a gente educa. Então, o papel seu ali como vendedor, fazendo o primeiro atendimento, fazendo o momento do fechamento, é o quê? Ser um... Grava isso aqui para você, ó. Ser um perguntador profissional. Por que eu estou falando isso? Perguntador. Porque você não consegue encaixar a conversa. Você precisa fazer o quê? Uma investigação. Você precisa entender qual é o grande, vamos ver se você sabe aqui, qual é o grande problema que a pessoa está passando. Você tem que ouvir as palavras mágicas que, abre aspas, que saem da boca dela. Você vai ter feito, eu já estou considerando que você fez seu dever de casa. Você sabe quem que é seu cliente dos sonhos. Você já mapeou quais são as dores, quais são os desejos, quais são as objeções, as específicas, as objeções universais. Você já tem tudo isso mapeado. Você tem seus cases de sucesso catalogados. Você já tem tudo isso organizado num banco de anúncio pronto. Você já sabe o que é gancho, story e oferta, que é o hook, store, offer. Eu já estou considerando que você sabe tudo isso. Se você não sabe, volta nos vídeos anteriores aqui do canal que você vai descobrir como é que faz. Então, considerando tudo isso, você chegou aqui no seu atendimento e você, primeira coisa que você vai fazer é o quê? Perguntar. Você tem que ser um perguntador de situação. Você tem que entender, vou até trocar a cor aqui para você, ó. Qual é a situação atual da pessoa? Eu não gosto de usar muito o termo lead, mas eu vou escrever para pessoa aqui, ó. Qual é a situação atual dela? Você tem que ir com ela, conversar, entender, fazer esse... É o ponto número 1, assim, que a partir dali tudo vai encaminhar. Tem muita gente que negligencia e erra isso aqui? Tem muita gente que negligencia e erra, porque isso que a gente está aqui fazendo esse vídeo aqui, ó. Parece banal, parece muito simples, eu estou até passando de forma breve, mas anota do lado assim, ou coloca seu telefone para gravar e
capte, descubra as palavras abre aspas. Tenha seu bloquinho de abre aspas do lado ali para você saber como melhor atender aquela pessoa. Muito bem até aqui? Número 2. Tem uma técnica que eu aprendi recentemente que eu gostei muito. A técnica de, abre aspas, piorar a vida. É isso mesmo. Piorar a vida do cliente. Você vai falar, meu Deus, o que esse cara tá inventando moda assim, ó? Como assim? O fundamento é o quê? Piorar a vida. Se você fez o passo 1, você entendeu a situação, você foi conversando, você encontrou os pontos em comum para linkar, você descobriu o quê? O problema da pessoa, aquilo que ela está passando. Vamos usar um exemplo do nicho, sei lá, emagrecimento. A pessoa está usando lá a canetinha lá do... A canetinha seca tudo do Monjaro lá e está funcionando. Quais são os problemas? Ou, anote isso aqui, ó. Consequências terríveis. Consequências terríveis que pode acontecer na vida dessa pessoa. Vamos lá, vamos pegar esse exemplo do Monjaro. Imagina que a pessoa ali usou o Monjaro bonitinho ali e perdeu seus, sei lá, 7 quilos que ela estava querendo perder. Perdeu, deu check ali, ó. E o que aconteceu com essa pessoa? Ela ficou feliz que ela perdeu seus 7 quilos. Que sejam 5 ou 3, tanto faz. O que aconteceu? Ela usou pela febre, pelo hype do momento, ela fez por conta. Ela fez por conta. Então, onde que ela vai cair? Consequências terríveis. Vamos supor, essa aqui é uma história real de uma pessoa que eu ouvi, não vou falar o nome dela aqui, mas a título de ilustração, a título de exemplo para você entender como que piora a vida da pessoa é, o que piorou? Quando ela parou de tomar, ela o quê? Rapidamente recuperou mais 3, depois essa pessoa recuperou o quê? Os seus 7, e depois de mais algumas semaninhas ou meses, a pessoa ganhou mais 10. Ou seja, ficou pior o peso do que estava antes. Ou seja, o pior quer dizer, ficou mais alto o peso na balança do que era. Onde que eu quero chegar aqui? Isso é uma consequência terrível que aconteceu. O peso ficou pior do que antes. Só que essa pessoa teve o quê? Teve enjoo, náusea, foi passando mal como se fosse uma grávida. O que aconteceu? Eu ouvi da boca dela o abre aspas. Nunca mais eu faço isso por conta. E eu recomendo para todos os que me seguem, todos os meus alunos, todas as minhas alunas, que procurem um médico. Você vai falar, nossa, cara, isso aí é idiota. Pois é. Mas ela precisou aprender na dor que algo que deu uma consequência terrível lá na frente. Aí eu puxo para você. Dentro do que você vende para essa pessoa, você já tem tudo mapeado. Se ela não comprar o teu produto, se ela não comprar o teu serviço, qual é a consequência terrível que vai acontecer na vida dela? Eu dei o exemplo de perda de peso, mas pode ser o quê? Se você vende, sei lá, seguro de vida, se você trabalha numa empresa que vende seguro de vida, qual que é a consequência terrível que ela pode ter? Qual que é o seu papel aqui? Pegar e trazer isso à tona. Trazer um momento de vida pior para ela no futuro, antes dela ter a sua solução que ela vai comprar com você. Entendeu? Então, qual que é o exercício que eu deixo aqui para você? Ali, pausa o vídeo, pausa e escreve ali. Top 10 consequências que podem acontecer terríveis. Ah, tô sem criatividade, tô sem ideia, tô folhinha em branco. O que eu faço? GPTzão, pergunta lá para ele. Chat, preciso que você me ajude. Atue como um estrategista sênior de marketing focado em copy de conversão de Direct Marketing Responser. E eu preciso, meu produto é esse, meu cliente ideal dos sonhos é esse, e eu preciso saber durante a conversa, durante a negociação, quais são 10 consequências terríveis, cadê aqui, ó, consequências terríveis que eu posso usar de argumento para mostrar para ela que na situação que ela vive, no contexto atual, se ela não comprar comigo, o que pode acontecer na vida dela, a piora que vai ter. Então, traga 10 ideias para mim e o chat vai cuspir para você a resposta. O que vai acontecer ali? Você vai saber como conduzir a conversa e tocar no ponto de dor. Isso aqui eu aprendi ouvindo o Thiago Batista, junto com o Érico Rocha, que é o tal do twisting the knife, né? Que você dá uma facada e torce. Você deu uma facada onde? Na dor da pessoa, e você torceu, mostrando que aquela realidade pode acontecer para ela. Entendeu? Então, use isso, que é o número 2. Antes de aqui, vamos para o número 3, mas antes de a gente ir para o número 3, eu vou virar aqui para você.
Antes de ir para o número 3, se você, cara, da saúde, especialmente para a da saúde, se é de redesenho de face, então é golaço. Você sente que você está travado ali, que você precisa de um sistema para gerar receita previsível. Eu não estou prometendo dinheiro, não estou prometendo faturamento, eu estou falando receita previsível. O que é isso? Fluxo de caixa constante e positivo mês após mês. E também, se você quer, junto com isso, ter a sua agenda equilibrada, uma agenda completa, o que é que isso significa para você? É o seguinte, você vai trabalhar na quantidade de horas que você determinou no dia. 4, 6, 8, tanto faz. Você vai ter uma agenda equilibrada e um faturamento condizente com isso. Isso é o quê? Método. A gente chama de AQV. Método de aquisição, qualificação e venda. Fontes de aquisição diferentes. Como que você qualifica? Tem evento para isso. E venda são 4 estágios. Direto, primeira venda de atração, upsell, downsell e recorrência. São 4 estágios. Você tem tudo isso feito? A maioria não tem. E a maioria avassaladora falha no momento de implementação. Então, se você sente que você precisa de ajuda para ter o seu sistema próprio e personalizado, você precisa de direcionamento, acompanhamento na implementação, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Tem o formulário do Nexus, ou talvez a página de vendas aqui, se o pessoal deixar. Faça a sua aplicação. O pessoal vai entrar em contato do time, eu ou alguém do time vai entrar. Você vai responder um questionário ali básico para saber. E se fizer sentido para a gente e a gente tiver condição de te atender, e esse for o teu momento, com certeza a gente vai te atender, vai ser um prazer. Se não for, a gente vai indicar, a gente quando fala é quem te atender, vai indicar qual que é o melhor caminho. Mas você estando aqui vendo esse vídeo, o primeiro bom passo é esse. Então, bora pro vídeo de volta, bora para a aula aqui de volta. Vamos lá. O número 3, a metáfora do namoro. Lembra disso? A metáfora do namoro. Você vai falar, como assim? Namoro no marketing. Aí você vai falar, pronto, já tá fazendo gracinha igual o Benício. Quem conhece meu caçula sabe, né? Mas caçula não, agora ele ficou mais velho. Agora ele ficou... Cadê aqui? Ele foi promovido. Caçula virou mais velho. Vamos lá. Qual que é essa metáfora no funil aqui? Você precisa saber quanto tempo a pessoa precisa te conhecer até comprar de você. Não é imediato, não acontece de uma vez para outra. Imagina que você está numa balada. Imagina que você... Não vou nem usar o meu exemplo. Imagina que você está numa balada. O rapaz, casal hétero ali, o homem e a mulher, um foi conhecer o outro. E no primeiro dia ele já vai pedir ela em casamento? Sempre tem uns loucos que fazem isso. Mas, via de regra, não é assim. Você tem o quê? O seu primeiro contato. Qual que é o primeiro check? Conversa fluiu, o olhar trocou ali, o olhar foi bom? Cada um gostou do que viu? Tem interesse, tem disponibilidade? Check. Iniciou-se a primeira conversa, teve a primeira abordagem, começou a primeira conversa? A conversa fluiu? Porque às vezes não flui. A conversa fluiu? O que aconteceu depois? Trocou o telefone no final, um foi seguir o outro no Instagram para acompanhar a vida e ficou com o desejo de continuar a conversa em um outro momento ou fazer um outro programa? É a mesma coisa para você. Então, a metáfora do namoro é a metáfora do seu cliente. Desde quando ele te descobriu, sei lá, ele viu um ad seu, ele viu um anúncio, depois ele caiu no seu Instagram, onde que ele viu um vídeo 2, viu seus stories e foi te acompanhando. O que foi acontecendo? Foi passando o tempo para depois a pessoa tomar o quê? Tomar a decisão. Qual que é a decisão? De entrar em contato e virar um lead que vai passar pelo seu atendimento. Você sabe, dentro do seu negócio, da sua realidade, qual é esse time? Quanto tempo que a pessoa precisa? A pessoa precisa do quê? De um mês? 6 meses para conhecer, dependendo se é um médico, tem uma especialidade mais específica ali, como supor, endometriose. Tem lá do Dr. Lucas que eu conheci esse caso. Cara, as pacientes falam que precisam, vem de indicação e depois precisam conhecer e acompanhar e fazer o quê? Relacionamento com ele. Que no caso é o quê? O box de pergunta no Instagram e também que ele responde perguntas e também as DMs. O que acontece? O relacionamento vai criando, vai nascendo o vínculo, vai avançando. Você tem esse número mapeado seu? Você sabe quanto tempo você precisa? Então,
precisa fazer isso. Como é que faz? Medindo. Agora que você sabe, coloca lá na tarefa e vai medindo para descobrir. Vamos avançando aqui no número 4. Desafio da caneta. Lembra aqui, ó, desafio da caneta. Você já deve ter visto lá o Lobo de Wall Street, então se não viu, fica como tarefa. Assiste. O livro tá para lá. Assiste o filme para entender a técnica mais agressiva. Só que veja com o olhar de atenção para... Como que eu vou falar isso de uma forma... Ele usa mais comunicação. Olha como uma forma que ele... De comunicação. Como que ele faz a comunicação. De como que ele vende. Entenda que você tem que ter algum contexto, ou pede a venda direta, ou cria uma história. O contexto é perguntando. O criar uma história é muito mais avançado, eu não vou entrar aqui, senão o vídeo vai durar 2 horas. Ou pedir a venda direta para ajudar. A forma que eu falo para você é o quê? Assista no vídeo, descubra se faz sentido isso para você, de aprender uma técnica muito validada que funciona de forma atemporal. Avançando aqui, o que eu posso trazer mais para você? Escassez. Escassez corporativa versus perda de credibilidade. Aqui, a escassez, ela é uma das nossas maiores amigas. Aqui, ó, escassez. Ela é uma das nossas maiores amigas, mas aqui é o seguinte, você tem que dominar o quê? No vídeo anterior eu falei sobre isso, o seu processo de venda e o processo de compra. Você está aqui, eu entendo que você já sabe como que funciona na cabeça da pessoa ali. Você já descobriu dentro basicamente do disco onde que ela está. Beleza. No seu processo de venda, de onde que você está até a tomada de decisão, quantas etapas temos aqui? Você tem mapeado bonitinho quantas são? Para não queimar cartucho. Por exemplo, a escassez é uma das armas mais poderosas que você tem. Só que se você usar na hora errada, ou seja, você tem que saber o momento certo. Vamos supor que o momento de usar a escassez é aqui onde que eu fiz essa setinha, que é na hora da tomada de decisão. O que acontece se você usar aqui? Tende a dar certo. Que é, no caso, depois que você entendeu a situação, apresentou, a pessoa entendeu a solução, você mostrou a implicação de ela não estar junto com você, você mostrou tudo que pode acontecer e você deu uma perspectiva de futuro, a vida dela transformada. O que vai ser aqui? Você vai conseguir mostrar para ela que, olha, urgência e escassez, você vem aqui comigo, se você não for, você vai acabar se perdendo. Então, esse aqui é um dos elementos mais chave principal. Chave é principal e forte. O que eu sugiro para você? Volta, assiste e... amor, tá. Se você chegou até aqui, se inscreve no canal se não está inscrito, deixa seu comentário aqui no que é importante para você. Siga esses 5 passos, depois vou fazer a parte 2 desse vídeo e te vejo no próximo vídeo. Tchau!